Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a 10ª do nosso curso As Declinações do Alemão, eu vou ensinar para vocês as Wechselpräpositionen, que são aquelas preposições que pertencem a mais de um caso gramatical, elas têm dupla regência. É muito importante essa aula, então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho e sem mais delongas, vamos começar! E eis que estamos já na 10ª aula do nosso curso e como eu havia prometido para vocês, uma vez que eu terminasse de explicar todas as declinações, todos os casos gramaticais, nominativo, acusativo, dativo e genitivo, eu iria explicar para vocês as declinações com Wechselpräpositionen. O que acontece? Conforme a gente foi aprendendo no nosso curso que existem preposições que elas são do caso acusativo, preposições que são do caso dativo e preposições que são exclusivas do caso genitivo, nós temos no alemão algumas preposições que elas pertencem ao mesmo tempo ao dativo e ao acusativo. Então, olha só, são chamadas de Wechselpräpositionen. A palavra Wechsel tem a ver com troca e Präpositionen são preposições. Elas vão o quê? Trocar de caso dependendo do contexto. Então, dependendo do que você está falando, da ideia que você está transmitindo, essas preposições elas vão reger o acusativo ou o dativo, tá? O do acusativo, já vou explicando para vocês, tem a ver com a ideia de movimento, tá? De deslocar de um lugar para outro. E o dativo dá sempre a ideia de posição. Daqui a pouquinho a gente já entra em mais detalhes. Quais são as Wechselpräpositionen? São essas aqui. An, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor e zwischen. Então precisa saber. An significa em, a, junto a. Não tem assim uma tradução exata para o português. Auf seria em cima de ou até sobre. Hinter, atrás de. In significa em, pode ser também dentro de, daquela ideia de algo que está dentro. Neben significa ao lado de. Über significa sobre também ou acima de. Unter, sob, no sentido de embaixo de ou abaixo de. Vor, em frente a, e zwischen, entre. E olha só, se eu tenho essas preposições, quando é que eu vou usar com o acusativo e quando que eu vou usar com o dativo? A gente vai utilizar essas preposições com o acusativo quando a ideia do verbo tá indicar um movimento ou mudança de lugar. Seria para aquelas frases para as quais nós fazemos a pergunta wohin, para onde, tá? Então, quando eu pergunto para você, para onde você vai, é diferente de perguntar onde você está. Quando eu falo onde você está me falando a posição. Quando eu falo para onde ou aonde, você está indicando direção. E quando você indica direção, quer dizer que você vai se deslocar, vai haver uma mudança de lugar. Então, sempre que houver esse deslocamento, a gente usa o acusativo. Agora, o dativo vai ser utilizado quando a gente quer dizer a posição onde uma ação é realizada. Então, por exemplo, quando você fala eu coloco a xícara na mesa, eu estou deslocando a xícara do lugar de onde ela estava e colocando ela sobre a mesa. Agora, quando eu falo assim, a xícara está na mesa, eu estou indicando a posição. Então, na primeira frase estaria no acusativo e na segunda frase estaria no dativo. Vamos ver exemplos para cada uma dessas preposições. Então, vamos começar com a preposição an. An significa em, tá? Ou a, ou junto a. A gente não consegue traduzir exatamente para o português. Olha só, aqui eu trouxe para vocês o verbo hängen. Nós temos que tomar muito cuidado com esse verbo. Por quê? No português, nós temos o verbo pendurar e nós temos estar pendurado. Quando você pendura alguma coisa, você desloca aquela coisa. Por exemplo, você vai pendurar alguma coisa na parede, você tira de onde está e vai colocar na parede. Agora, quando você fala que algo está pendurado, está fixo. Então, estou apenas dizendo a localização. No alemão, nós vamos usar o mesmo verbo para os dois sentidos. A única coisa que vai mudar é a declinação. Então, quando eu usar o verbo hängen com o acusativo, eu estou ativamente pendurando alguma coisa.
Se eu uso o hängen com o dativo, eu estou apenas dizendo onde determinada coisa está pendurada. Então, tomar cuidado que aqui só a declinação vai fazer essa mudança de sentido. Então, olha só. Peter hängt das Bild an die Wand. Peter pendura o quadro na parede. Perceba que aqui eu tenho a Wechselpräposition an e aqui eu tenho die Wand no acusativo. Só que quando eu falo assim, jetzt hängt das Bild an der Wand. Então, o die Wand se tornou der Wand. Por quê? O der seria o artigo definido do feminino para o dativo. Então, agora o quadro está pendurado na parede. Só de colocar no dativo aqui, eu sei que o hängen quer dizer está pendurado, e aqui, de colocar no acusativo, ele está ativamente sendo pendurado. Então, alguém está fazendo o trabalho de pendurá-lo. Outro exemplo, a preposição auf, que seria, por exemplo, sobre algum lugar. Então, quando a gente fala assim, Gerda coloca o livro sobre a mesa, em alemão fica assim, Gerda legt das Buch auf den Tisch, com N de nariz, não é? Porque Tisch é uma palavra masculina no alemão. O artigo definido do masculino para o acusativo é o den. Então, olha só, gente, o que seria o verbo legen? No alemão, a gente tem duas formas de falar colocar. Quando a gente coloca algo na vertical, nós usamos o verbo stellen. Quando a gente coloca assim na horizontal, tá, deitado, a gente usa o verbo legen, que é o caso aí, tá? Então, o que acontece? No alemão vai ter essa diferença. Então, você tem que saber, por exemplo, o livro, ele pode estar tanto na vertical quanto na horizontal. Neste caso aqui, quando a pessoa usou o verbo legen, que tem a ver com colocar na horizontal, a pessoa sabe que o livro foi colocado deitado sobre a mesa. Tá? Mas só o verbo mesmo, se você pensar no verbo em português, colocar, ele indica que houve um deslocamento, houve uma mudança de lugar. Algo foi tirado de onde estava e foi colocado em outro lugar. Então eu preciso usar o acusativo. Agora, quando eu falo assim, agora o livro está sobre a mesa, jetzt liegt das Buch auf dem Tisch. Não é mais den com N de nariz, mas sim dem com M de Maria. O que acontece? Assim como nós temos o verbo legen, cuidado com a pronúncia, que é e aqui é i. Nós temos também o verbo liegen. Liegen significa estar, só que no sentido de estar deitado sobre alguma coisa. Então, legen com e seria colocar na posição deitada e liegen é estar na posição horizontal, deitado ali, tá? Então, jetzt liegt das Buch auf dem Tisch. Então, legen a gente usa com acusativo, liegen a gente usa com dativo. Vamos agora para o hinter, que significa atrás de. Então, Guido se coloca atrás da cadeira. Perceba que aqui eu usei já o verbo stellen, sobre o qual eu acabei de falar para vocês. Stellen seria se colocar na vertical. Como nós somos seres humanos, normalmente a gente fica na vertical, mas a gente também pode ficar na horizontal se você, por exemplo, quiser dizer que você está colocando alguém na cama, sabe, um paciente deitado na cama, você pode usar o verbo legen também. Mas aqui, olha só, Guido stellt sich, se coloca, hinter den Stuhl, atrás da cadeira. Então aqui eu preciso usar o acusativo, den Stuhl. Agora, aqui eu tenho o verbo stehen, então veja, vamos voltar para a gente fazer um resumo. Legen seria colocar na horizontal e liegen seria estar na horizontal. Stellen seria colocar na vertical e stehen seria estar na vertical, ou seja, estar de pé. Então, é um verbo que a gente vai associar com o dativo. Jetzt steht Guido hinter dem Stuhl. Então, agora Guido está, o quê? Está de pé atrás da cadeira. Então, den Stuhl, acusativo, dem Stuhl, dativo. Gente, eu estou fazendo uma pronúncia muito forte aqui para vocês diferenciarem o N de nariz de M de Maria. Porque no português a gente tem a mania não, né? Tem a ver com a forma como nós pronunciamos mesmo no português. A gente pronuncia os dois igual, de forma igual, tá? Então a gente fala den e den, só que no alemão não pode. É den e dem, ok? Tem que ter essa diferença. Vamos agora para o in, que significa em, né? Ou então dentro de, né?
Kai steckt das Geld in die Tasche. Então, Kai mete o dinheiro no bolso. Esse verbo de meter, colocar, assim, seria stecken, tá? Normalmente a gente usa para bolsa, bolso. Então, ele coloca, ele mete o dinheiro onde? No bolso. Então, ele tirou o dinheiro de algum lugar e colocou no bolso. Então, in die Tasche. Na verdade, que seria, pode ser no bolso ou na bolsa, né? Porque no alemão, a palavra bolso, nós temos essa diferença no português, né? O bolso da calça e nós temos a bolsa, por exemplo, que as mulheres costumam utilizar, né? No alemão não tem diferença, tudo é Tasche, tá? Mas tem que lembrar que é feminino. Então, olha só, o dinheiro agora está no bolso. Aqui eu coloquei simplesmente o verbo estar. Quando a gente fala assim que algo está em algum lugar, a gente simplesmente está dizendo a localização, a posição. Então, dativo. Das Geld ist jetzt in der Tasche. Então, die Tasche se transforma em der Tasche. Então, perceba que a mesma preposição pode ser usada com dois casos diferentes. Vamos para a próxima, que é neben. Neben significa ao lado de. Então, olha, Klaus senta-se ao lado de Micaela. Quando eu falo senta-se ou se senta, ele está ativamente se colocando na posição sentado, né? Então, eu não estou falando que ele está sentado, eu estou falando que ele está realizando a ação de sentar. Então, aqui em alemão seria setzt sich, tá? Ele se senta ou ele senta-se. Neben Michaela, ao lado de Michaela. Então, aqui, olha, gente, é um nome. Nomes no alemão não sofrem declinação. Então, neste caso, eu coloquei em vermelhinho para dizer que é o acusativo, mas aqui não teria como a gente, por exemplo, modificar o nome, tá? Então, aqui só dá um exemplo para que vocês saibam que você pode colocar um nome ali que está certo também, tá? Porém, aqui eu usei um pronome, não usei um nome próprio, olha só. Agora Klaus está sentado ao lado dela. Veja, jetzt sitzt Klaus neben ihr. O que é ihr? Sie significa ela. Só que vocês lembram que na aula de dativo eu ensinei para vocês como declinar os pronomes pessoais no dativo. Então, o sie vira ihr. Então, como aqui é dativo, eu não posso colocar neben sie. Eu tenho que falar neben ihr, para dizer ao lado dela. Aqui eu tenho o verbo setzen com e aqui eu tenho sitzen com i. Então, setzen vocês associam com o acusativo e sitzen vocês associam com o dativo, tá bom? Vamos lá, mais uma. Über significa sobre ou em cima de, né? Então, olha só, quando eu falo assim, hängt die Lampe über den Tisch. Ele pendura a lâmpada sobre a mesa. No caso, por estar no acusativo, a gente sabe que o verbo hängen, ele quer dizer a ação mesmo de pendurar alguma coisa. Mas, neste caso aqui, olha, eu tenho über dem Tisch. Então, eu sei que o hängen aqui quer dizer está pendurado, tá? Jetzt hängt sie über den Tisch. Agora, ela está pendurada sobre a mesa. Então, aqui dá a ideia de movimento, deslocamento, mudança de posição. E aqui dá a ideia de localização. Vamos para a próxima. Unter, debaixo de. Então, olha só, o cachorro deita-se debaixo da mesa. Ou seja, ele está fazendo a ação de deitar. Então, ele está se movimentando, se deslocando, portanto, eu vou utilizar o acusativo. Então, der Hund legt sich unter den Tisch. Esse legen tem a ver com colocar-se na posição que horizontal, né? E stellen seria na posição vertical. Der Hund legt sich unter den Tisch. O cachorro deita-se debaixo da mesa. Agora, quando eu quero dizer que o cachorro está deitado, não é mais legen com e, mas sim liegen com i, né? O i longo. Jetzt liegt der Hund unter dem Tisch. Então, aqui o cachorro está o quê? Debaixo da mesa. Está deitado debaixo da mesa. Então, aqui, posição e aqui, deslocamento. Próximo, vor, diante de ou em frente a, tá? Então, olha só, Kai se posiciona em frente à janela. Então, ele saiu de onde ele estava e foi para frente da janela. Houve um movimento. Então, Kai stellt sich vor das Fenster. Então, aqui eu vou usar o acusativo. Agora, para dizer que ele está de frente à janela, aqui, ó, stellen, se posicionar, se colocar sempre na posição
vertical, e stehen é estar de pé, ou estar na posição vertical. Jetzt steht er vor dem Fenster. Agora ele está, ou então ele está de pé em frente à janela. Então, das Fenster virou dem Fenster. E por último, nós temos aqui o zwischen, que quer dizer entre. Então, olha só. Er setzt sich zwischen zwei Frauen. Ele se senta entre duas mulheres. Então, ele saiu de onde ele estava, fez o movimento de se sentar. Então, aqui houve um deslocamento, houve um movimento acusativo. Agora, no dativo, ele está sentado. Jetzt sitzt er zwischen ihnen. Agora ele está sentado entre elas. O que seria o ihnen? Seria a versão no dativo para o pronome sie, de eles ou elas. Então, sie pode ser tanto ela quanto eles ou elas. Pode inclusive ser também o pronome de tratamento formal, senhor, a senhora. Mas quando eu falo assim, elas, tá? De as mulheres, por exemplo, seria sie. Só que aí o que acontece? Eu falei para vocês que o ela vira no dativo, vira ia. Onde que eu coloquei isso? Aqui, ó. Ao lado, tela. Sie vira ia no dativo. E o sie no plural, né, que seria eles ou elas, vira ihnen, tá? Então aqui zwischen ihnen, porque tem que estar no dativo. Agora um pequeno resumo dos verbos, tá? Para ficar claro aqui para vocês. Então olha só, verbos com acusativo versus verbos com dativo. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, por exemplo, o legen, tá? Que seria colocar na horizontal, versus o quê? Liegen, que seria estar na horizontal. Tá? Nós temos o stellen, que seria colocar na vertical, versus stehen, que seria estar na vertical, ou estar de pé, e aqui pode ser estar deitado, tá? Ou deitado, e aqui está na vertical ou estar de pé, certo? Nós temos também o verbo setzen, tá? Que seria colocar sentado, tá? Versus sitzen, que seria estar sentado. Então, olha só, legen, colocar na horizontal, liegen, estar na horizontal. Stellen, colocar na vertical, stehen, estar na vertical. Setzen, colocar sentado ou sentar-se. E sitzen, estar sentado. Então, esses aqui a gente vai usar sempre com acusativo, porque eles indicam movimento, e esses aqui a gente vai usar com dativo. Um outro verbo que eu ensinei para vocês é o hängen. Quando eu falo hängen no sentido de pendurar, eu vou usar ele com acusativo. Agora, quando eu uso o hängen no sentido de estar pendurado, aí eu vou usar com dativo. Combinado? E com isso, nós terminamos mais essa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa a curtida. Também se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. E eu te vejo na próxima aula. Até lá! Tschüss!